Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Graça e paz. Hoje, dia 29 de agosto de 2025, final de agosto. Acabou agosto, né? Mas só temos a agradecer ao Senhor por ter cuidado de nós, por ter nos abençoado tanto. Que o Senhor é bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ainda estou com a minha garganta ruim, nossa. Mas tá bom, né? Vamos seguir em frente, com Deus sempre cuidando de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, mais uma manhã, por essa sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto. Nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecer ao Senhor pelas coisas boas, até pelas coisas ruins também, porque é durante a tempestade que a gente vai crescendo, porque a gente vai criando situações para sair dos problemas, para sair das coisas ruins. E, e o Senhor vai nos fortalecendo a cada dia, nos amparando, cuidando de cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por todos os teus cuidados, pelo teu grande e maravilhoso amor. Muito obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos dá, pelo entendimento que o Senhor nos dá, pela sabedoria. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida, Pai, pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado, Senhor. Só temos palavras de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é justo, é digno. Aleluia. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Somos pecadores, precisamos, Senhor, do Senhor cada dia mais. Precisamos do teu perdão, Senhor. Perdoa-nos, Deus, e nos ajude nessa caminhada, Pai. A cada dia mais e mais buscarmos a tua presença, o teu amor, Jesus. Senhor, nos ajude, Pai. Esteja com cada irmão, cada irmã que está aqui nessa reunião, aqueles que virão depois, aqueles que ouvirão logo mais. Que o Senhor abençoe a vida e o lar de cada um, a saúde de todos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Isso aí, irmãos, bom dia. Amém. Hoje eu quero falar de uma coisa. Ontem eu estava lá na VID, lá ali no Ministério Infantil, arrumando as coisas, organizando, e eu gosto muito dessa coisa de fazer, sabe? De estar ali, eu estava ali arrumando as coisas do lagar também, e eu gosto muito. Aí eu fiquei pensando, né, naquela passagem de Colossenses 3:23, que, que tudo que fizer, tudo que vier à tua mão fazer, faça de todo coração, não para homens, mas para Deus, né? E é tão bom a gente poder servir a Deus, é tão maravilhoso, e aquilo foi aquecendo meu coração. Eu falei, amanhã eu vou falar sobre isso. É tão bom. Eu gosto, é um trem que eu gosto, é poder servir, é poder, sabe? Eu acho muito bom. Então, vamos falar sobre isso. Falei, vamos falar sobre isso, né? Colossenses 23, que exorta a nós cristãos, né? A realizar as tarefas com dedicação, com empenho, né? Destacando, assim, a importância de colocar o coração e a alma em cada atividade, né? Tudo para Deus, fazendo para Deus, não para homens, para Deus, né? Mas aí nós temos que cuidar também para que a intenção do nosso coração seja agradar, acima de tudo, a Deus, não a homens. Quando a gente faz as coisas tentando agradar a Deus, procurando agradar a Deus, a gente faz bem, né? A gente é, faz com alegria, né? Estou servindo a Deus e aí a gente serve ao próximo também, né? E quando nós não temos esse coração, a gente já está pecando, né? A gente não já está pecando, né? Ainda o fato de muitas vezes na intenção de agradar as pessoas esperamos o reconhecimento e não é isso, né? A gente não tem que procurar reconhecimento de homem nenhum, de ser humano nenhum, né? E muitas vezes, quando a gente espera isso, só espera o reconhecimento humano, a gente se decepciona. Então, vamos fazer as coisas, né, com humildade, servindo a Deus de todo o coração, com todo o coração, e com humildade. Essa humildade é uma característica fundamental do servo de Deus, né? Então, nós vamos começar a
Nossa oração, a segunda oração de hoje, nós vamos falar sobre humildade. Vamos orar sobre isso. Humildade. Temos um coração humilde, né? Como lá em Mateus 20, 26, 28, diz assim, ó. Jesus ensinando, né? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a verdadeira grandeza do reino de Deus é encontrada na disposição de servir aos outros com humildade. Servir aos outros com humildade. É isso que precisamos aprender cada dia mais. Então, nós vamos orar. Então, como quem está na tela aqui é o Saulão, meu irmãozão, tomando um cafezão. Então vamos orar com você, meu irmão. Humildade, que tenhamos essa humildade de servir ao outro, servir a Deus acima de tudo. Amém? Amém, Evandro. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã gostosa, muito vento. Obrigado, Senhor, porque mais uma manhã o Senhor renovou nossas forças. Estamos com saúde. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá de vestir, o Senhor nos dá de comer, um lugar para morar. Obrigado, Senhor, pelas coisas materiais que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. Te louvamos nessa manhã, te adoramos, Senhor, e reafirmamos a nossa dependência, a nossa pequenez. Somos muito pequenos, Senhor, muito fracos, mas no Senhor somos fortes. No Senhor caminhamos firmes. No Senhor temos uma esperança, no Senhor temos um alvo. Senhor, nos ajude a chegar lá onde o Senhor espera de nós. Nosso caminhar, que nossa vida seja uma vida de simplicidade. Uma vida, Senhor, que a gente enxergue o outro que está do nosso lado. Uma vida, Senhor, que quando nós estivermos em embate, nós recuamos, Senhor, que nós possamos nos humilhar, Senhor, ao invés de exaltar, que é isso que o Senhor nos ensina. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida pensando no outro, em todos os sentidos. Em toda a nossa vida, todos os nossos dias, no nosso trabalho, na nossa, nos nossos vizinhos, Senhor, na igreja, Senhor. Nos dê simplicidade, continue nos dando esse alvo como igreja, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais estar mais fortes no Senhor, no Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor é Deus. E nós queremos em breve estar com o Senhor. Principalmente sabemos que nós, os velhos, todos nós temos essa certeza. Mas nós sabemos que estamos próximos. Por isso, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém, Deus, Saulo. amém. Uma outra palavra que nós encontramos aqui é obediência. A obediência à palavra de Deus é essencial. É essencial. Em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel declara: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é a prova de um coração que realmente deseja agradar a Deus. Então, devemos ser obedientes. Deus fala e a gente tem que obedecer, não é? Se Deus manda sentar, a gente não tem que procurar cadeira. É o Chiquinho, né? É uma frase do Chiquinho, né, pastor Alain? Eu acho que é o pastor Alain que fala sobre
sobre isso, né? Então, obedecer, não tem que ficar procurando, eu não sei, não é obedecer. Deus falou e a gente obedece, né? Assim. Então, William, meu irmão, você pode fazer essa oração agora? Obediência, obediência, sejamos obedientes, tenhamos corações obedientes para praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique, que a gente faça. William? Posso sim. Então vamos lá, William, com você, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir pela manhã, ouvir Sua voz, compartilhar com os irmãos, orarmos juntos. Pai, e essa oração direcionada, Deus, que nós possamos ser, ó Deus, obedientes, né? Que possamos, ó Pai, entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Creio que vai por aí. Entendermos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, para que possamos ser, ó Deus, obedientes à Tua palavra. Sabemos, ó Deus, o caminho, ó Deus, no qual nós temos que ir. Que possamos ter, ó Deus, sensibilidade, ó Deus, ao Teu Espírito, ó Deus, para discernir as coisas, ó Pai. E assim caminhar, ó Deus, em obediência com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã e pelo que o Senhor fala conosco, né, nessa oração. E essa é a minha oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, Amém. 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 Uma outra palavra que nós temos é fidelidade. A fidelidade é uma marca de um servo de Deus, né? É uma marca. O servo de Deus tem que ser fiel. Tem que ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, né? Em 1 Coríntios 4:2 diz assim, Paulo afirma assim, ó, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, mantendo um compromisso inabalável com a sua vontade e propósito é essencial. Devemos ser fiéis, fiéis a Deus, fiéis a tudo aquilo, né? A nossa palavra. Tem até uma frase que diz assim: ninguém é obrigado a prometer nada, mas se você promete, você é obrigado a cumprir. Isso é ser fiel à sua palavra. Temos que ser fiéis, né? Então, vou pedir aqui, Pastor Alain, você pode fazer essa oração? Pastor Alain, para mim, é um exemplo assim, de um servo fiel. É, você pode fazer essa oração, pastor? Posso. Então, vamos lá, Pastor Alain, em nome de Tá bom. Jesus. A voz tá saindo aí? Tá ótimo. Tá bom. Senhor nosso Deus, querido Pai, nosso Senhor amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor permanece fiel, mesmo quando eu e todos nós somos infiéis. Mas o Senhor é fiel, porque a Tua palavra também nos diz que o Senhor não pode negar-se a si mesmo, é do Teu caráter essa fidelidade. E nós, Senhor, queremos aprender com o Senhor. Muitas vezes, nossa tendência é dar um jeitinho até brasileiro para nos esquivarmos de momentos difíceis em que devemos mostrar fidelidade. Mas, Senhor, nós queremos aprender com o Senhor, Espírito, queremos dar todo o nosso coração aberto a fim de que o Senhor nos ensine esse caminho da fidelidade. Quando temos irmãos perto da gente, temos amigos, familiares, colegas, que nós mostremos fidelidade e junto com essa fidelidade a lealdade, sermos leais, sinceros, pagarmos um preço, mesmo que tantas vezes, Senhor, para sermos fiéis, precisamos sofrer o dano. É muito difícil muitas vezes, Senhor, quando temos razão e precisamos negar-nos a nós mesmos, ó Senhor,
e mantermos a fidelidade em prol da verdade, em prol da glória do Senhor. Então, Senhor, assim como foi Abraão, foi aprendendo devagar, como foi Davi, teu servo fiel e leal, fiel. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Como também aqueles que aprenderam com Jesus e demonstraram fidelidade a Ele, mesmo em meio à morte, inclusive. Então, Senhor, me ensina, por favor, e que eu seja pistós, como aprendi o exemplo do Chiquinho também, que me ensinou e era um homem muito fiel aos alunos, ao seminário, à doutrina, ao ensino, à sua família, a todos ali no seminário. Que tempo bom! Então, Senhor, aqui na Vide, ensina-nos a sermos indivíduos, pessoas, filhos e filhas, e uma igreja como um todo, fiel. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Uma outra palavra que temos aqui também é amor. Amor. O amor é o atributo supremo do servo de Deus. Né? Alguém que se diz servo de Deus e não ama, alguém que se diz cristão e não ama, né? Não tem como, porque o próprio Cristo é a essência do amor, né? Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor altruísta e sacrificial deve ser a força motriz por trás de todas as ações do servo de Deus. Nós temos que exalar isso, porque Jesus é amor, ele derramou o sangue dele por amor, ele foi o sacrifício vivo na cruz. É o amor encarnado, é Jesus. Então nós vamos orar para que a gente tenha esse amor cada vez mais em nossos corações. Lena, minha irmã, você pode fazer essa oração em nome de Jesus? Bom dia, irmãos. Posso sim. Bom dia. Então vamos lá, Lena, com você, minha irmã. Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, pela tua palavra aqui, Senhor, orada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos porque temos esse alimento, Pai, na nossa comunidade, Senhor. Nós temos essa direção, Pai, de falarmos com o Senhor. Então, muito obrigada, Pai. Que o Senhor se revele a nós nessa manhã, Senhor. Se revele aqui a Daiane, a minha vizinha, que sempre está aqui comigo e participa das orações e coração aberto para ouvir do Senhor também, Pai. Então, Senhor, que seja além de nós, Senhor, esse momento aqui, Pai, que possa encontrar corações que estão sedentos do Senhor, Pai. E obrigada, Deus, porque o Senhor é o maior exemplo de amor, Pai, que existe, Pai. O amor que o Senhor tem por nós, Senhor, nos constrange, Senhor. Porque nós erramos todos os dias, Senhor, nós falhamos, nós pecamos, a nossa natureza é ruim, Senhor. Nós muitas vezes, Senhor, desejamos o mal, Pai. E principalmente para aqueles que nos perturbam, Senhor, para aqueles que nós não concordamos, Senhor. Nós temos o coração endurecido, Pai. Mas o teu amor, Deus, ele é para todos, Senhor. O teu amor, Deus, mandou o melhor que o Senhor tinha, Pai. O melhor que o Senhor tem, que é Jesus. O Senhor enviou o seu Filho único para morrer por nós, Senhor, pecadores. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Deus, que nós nunca entenderemos, Senhor. Mas obrigada, Deus, porque o Senhor derrama a gotinha desse amor no nosso coração, Pai. E nos ensina todos os dias, Senhor, que melhor, Deus, muitas vezes, Senhor, é sofrer o dano, muitas vezes, Senhor, é perdoar, na maioria das vezes, em todas as vezes, Senhor, é perdoar. O Senhor nos ensina, Deus, que não é andar uma milha, Senhor, é andar muito mais do que isso, é dar a outra face.
Então, Senhor, nos ajude, Pai, a obedecer o que o Senhor nos ensina, Pai. Nos ensina a ter esse caráter cristão, Pai, de obedecer, Deus, assim é a expressão de amor, Deus. Derrame sobre nós, Deus, mais uma gotinha do teu amor nesse dia, Pai, para que a gente possa vencer o dia, Deus, não por nós, não porque vencemos, mas para glorificar o teu nome, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Então, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem sido esse pai amoroso, esse irmão amoroso, esse companheiro amoroso, e que a gente estenda esse amor aos outros, Senhor, de verdade, Pai, não em fingimento, Pai, não em hipocrisia, Senhor, mas assim como os nossos pastores têm nos ensinado, Senhor, a ter uma vida digna, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. 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 Uma outra palavrinha que temos aqui é perseverança. A perseverança é vital para a vida cristã. Em Hebreus 12, 1 a 2, somos encorajados a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Manter-se firme na fé, mesmo diante das adversidades, é crucial para a vida do cristão. Firmes na fé, mesmo que aconteça o que acontecer. Não estão no meio de um terremoto, manter-se fé, firme, perseverantes. Meu irmão Laércio, vamos orar com você agora, meu irmão, por perseverança, que sejamos perseverantes, que não deixemos que nada nos atrapalhe, nada nos afaste do amor de Deus, da nossa ligação com Deus. Amém? Amém, amém, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor, primeiramente é o Senhor que vem em nossa memória e porque é o Senhor que nos dá o exemplo maior que precisamos para todos esses compromissos, objetivos. E a maior perseverança do Senhor, Jesus, foi quando o Senhor não negou o teu sacrifício por cada um aqui, Jesus. O Senhor não recuou. O Senhor até repreendeu muitos daqueles que andavam com o Senhor, querendo que o Senhor não fosse para a cruz. Claro, talvez por um pensamento, né, de amor ao Senhor, de não ver o Senhor sofrer. Mas nós temos um chamado, cada um aqui, Senhor. Nós já sabemos, nós cremos nesse Senhor Salvador Jesus Cristo, que é vivo, que está conosco e tem um propósito na nossa vida, que nos chamou, não é só para curtir um domingo, um culto, um aglomeramento, mas para viver o reino aqui, para viver, seja o sacerdote da sua casa, seja a esposa, a auxiliadora, a mãe, seja, ó Deus, a criança, o menino que está crescendo, que precisa crescer em estatura e graça diante da tua palavra, sobre a tua palavra. Senhor, nós precisamos crer, nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador na nossa vida. Tudo já passou, tudo já foi feito, está tudo pronto. O Senhor já preparou essas coisas. A gente só precisa terminar esse tempo que o Senhor tem para cada um aqui, disponibilizando a fé que o Senhor tem nos dado, o ânimo, tudo nós temos em nós, porque o Senhor já deu a coragem de estar aqui, de olhar para esse tempo que ontem estava um sol rachando, mas hoje já está um tempo mais fresco, e a gente não tem que ficar olhando e dependendo, ó Deus, das circunstâncias da nossa vida, mas saber, ó Deus, que hoje é o dia que o Senhor nos deu, hoje é o dia, ó Deus, que o Senhor seja servido com o teu Espírito Santo em cada um de nós, e fale, Senhor, e nos direcione para aquilo que vai glorificar a Ti. Faça isso, Jesus, na nossa vida, faça isso na minha vida hoje. Me dá alguém, me dá uma pessoa, me dá uma palavra. Põe um alvo para mim hoje, Senhor, que eu, no mínimo, me coloco à tua disposição, junto com os meus irmãos aqui, que já estão aqui em oração, para te servir, Senhor. E ter sempre
essa disposição, sim, Pai, essa perseverança de querer te obedecer, de obedecer, não só querer, mas de obedecer, sim, aquilo que o Senhor nos chamou para hoje, aquilo que, se o Senhor quiser, para amanhã, e assim vai, porque a nossa vida está nas tuas mãos, sim, ó Pai. Como Saulo sempre diz, a nossa vida está nas tuas mãos. E nós precisamos confiar. É mais do que tempo para isso. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Outra palavra que nós temos, zelo. Zelo. Deus nos chamou para sermos zelosos, sermos mordomos daquilo que Ele colocar em nossas mãos. Devemos cuidar bem. O servo de Deus deve ter zelo pelas coisas de Deus. Em Tito 2,14, Paulo escreve que Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. O zelo implica em fervor e entusiasmo em servir e realizar as boas obras. Então, tudo que vier à tua mão, cuide. Nós temos ali nossa igreja, né, a Vide. Cuide. Você viu ali uma coisa fora do lugar, coloque no lugar, né, um lixo ali que caiu ali, coloque na lixeira. Temos zelo com as coisas, né? Zelo com o irmão, né? O irmão está ali passando por algum problema, sabe? Sermos zelosos conosco, né? Nós temos que ter esse zelo com a gente. Se a gente não tem esse cuidado com a gente, nós não podemos ter com o outro. Se nós não amarmos a Deus, amarmos a nós não podemos amar o outro. Então, o zelo é muito bom para a vida do cristão. Nós somos mordomos nessa terra. Nada que é nossa. Deus nos deu para a gente cuidar. Quero chamar minha irmã Gleiva. A Gleiva é tão cuidadosa com o trabalho dela, né? Ela, os negocinhos dentro das sacolinhas, dentro dos pacotinhos assim, com lacinhos, com coisa, dá até gosto, né? Dá até vontade, às vezes você nem precisa comprar, mas dá vontade de comprar de tão bonito, né? É esse o cuidado que nós devemos ter, né? Esse cuidado. Então vamos lá, Gleiva, minha irmãzinha, vamos orar com você? Amém. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por mais um. Obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu te peço, Papai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter zelo, Senhor, por tua obra, pela a missão do Senhor, que o Senhor chamou a cada um de nós para fazer, Senhor, a partir, ó Deus, do nosso trabalho mesmo, Senhor. A partir, ó Deus, da nossa casa, Senhor. A partir, ó Deus, de cuidar dos nossos filhos, ó Deus, daqueles que são casados, de cuidar do seu cônjuge, Senhor, que temos esse zelo, ó Deus, a partir do nosso lar, da nossa família, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo que façamos, Senhor, seja para glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Assim como o pastor Evandro falou logo mais cedo, Senhor, que o Senhor vê, ó Deus, é a intenção do nosso coração. Não adianta fazermos só para o outro ver, não adianta. O Senhor não vai se agradar, não ficará feliz, não chegará ao céu, não chegará ao trono do Senhor, não chegará. Então, que entendamos isso, ó Deus, que tudo, Senhor, que formos fazer, Senhor, a partir de limpar uma salinha, a partir de arrumar uma mesa na igreja, Senhor, seja para que teu nome, ó Deus, seja glorificado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tenhamos, ó Deus, essa consciência, Senhor. Nos ajude, Pai, nos acorde, nos desperte, Deus, em nome de Jesus. Senhor, tem tantas coisas a ser feitas, Senhor, mas falta, ó Deus, a disposição do nosso coração. Eu te peço, nos oriente, ó Deus, nesse dia, tudo que formos fazer, onde quer que formos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Usa, ó Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Também te peço perdão, Senhor. Perdão. Nos perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Deus. Perdoe, ó Deus, a nossa indisposição, Senhor.
Às vezes é preguiça mesmo, ó Deus, eu te peço. Com um coração, ó Deus, contrido, quebrantado nesse dia. Em nome de Jesus, papai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Outra palavra, justiça. A busca pela justiça é uma característica do servo de Deus. Está aqui, ó. Miqueias 6:8 é dito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? Agir com justiça e retidão é um reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. E hoje a gente ouve essa palavra justiça aqui no nosso país e a gente não vê justiça no nosso país. É um país cheio de injustiças. Infelizmente, a justiça não tem sido praticada no nosso país, mas nós, como cristãos, devemos praticar a justiça sempre, em todo o tempo. Vou pedir ao meu irmão Cirlei, o Cirlei, que é juiz aposentado, né, que muitos anos trabalhou, né, Cirlei, com julgando casos e etc. Você é a pessoa indicada aqui para fazer essa oração, né? Vamos orar com você, meu irmão, por justiça, que nosso país seja justo, que nós sejamos justos, né? Porque a partir do momento que a igreja pratica a justiça, as coisas começam a mudar, porque nós temos que ter nossos joelhos no chão, orando a Deus, clamando a Deus e praticando a obra de Deus, né? Porque o outro olha para a gente, você fala de justiça, você fala de amor, você fala de compaixão e não pratica, né? Então, como é que o outro que não conhece vai conhecer se nós, como cristãos, não estamos dando esse exemplo, né, Cirlei? Vamos orar com você, então, para que tenhamos um coração justo sempre. Obrigado a Deus pela oportunidade de mais uma manhã estarmos na tua presença nas premissas das horas do nosso dia. Esse dia que o Senhor nos deu com tanta bondade, com tanta misericórdia, porque a tua palavra diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. E esses se renovaram até na temperatura, está com um dia gostoso. Pai, nós sim temos clamado aí cotidianamente por justiça na política, por justiça na instituição do judiciário. Mas meu coração tem queimado, ó Pai, ultimamente, por justiça entre irmãos, justiça no corpo, justiça na comunidade. Isso nos estarrece, nos assusta, nos coloca, ó Pai, num misto de tristeza, de desconsolo, quando vemos e vemos que essa justiça não tem sido praticada assim tão constantemente. Temos vivido que a partir da minha vida eu tenho que vigiar todo dia para que eu não pratique injustiça entre aqueles com os quais eu me relaciono, com meus funcionários, com os meus amigos, com os meus irmãos. Pai, o Teu Espírito Santo clama em nosso coração. Eu digo isso de experiência, clama no meu coração. Quando, num gesto qualquer, eu não pratico a justiça, eu dilapido o direito do meu irmão em favor de um, de um proveito pessoal meu, seja de relacionamento, seja financeiro. Pai, eu sempre digo para aqueles que trabalham comigo que eu busco no Senhor não dilapidar, não praticar injustiça, um centavo qualquer, papai. Então, nós temos visto em todas as áreas do nosso relacionamento, no casamento, nas relações de pais e filhos, na relação de empresários, na relação de patrão, funcionário. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, fala o nosso espírito, para que estejamos alerta, porque somos a luz do mundo, porque somos o sol da terra. E se essa luz se apagar, se desvanecer, se eu der mau testemunho,
e eu sou tendente a fazer isso. Nós somos falhos, mas precisamos do Senhor desesperadamente, como sempre gosto de orar, para que a injustiça não impere na minha casa, não impere no meu trabalho, não impere na minha comunidade, porque é a partir daqui, papai, é que se espelha na nação a injustiça. E temos visto ultimamente, papai, nas comunidades, nos relacionamentos, que a justiça tem imperado. E nos esquecemos que tudo isso que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que a traça corta, vai ficar aqui, papai. Ô, pai, nos acode, nos sacode, puxa a nossa orelha, para que nós estejamos alertas, atentos, para que não estejamos praticando justiça e, de repente, falamos muito em Supremo, em presidência, em políticos, mas estamos praticando injustiça nos nossos pequenos relacionamentos. Então, a minha oração, papai, nesse momento é que o Senhor nos sacuda, sacuda a vide, sacuda a minha vida, sacuda cada família que está representada nesse grupo de oração, para que não haja a prática da injustiça aqui, no chão da nossa vida, no chão da igreja, no chão da Jocum, no chão da nossa família, que não haja isso. E aí, então, papai, eu posso pensar em orar para que haja justiça no Brasil. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. 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 Outra palavra, misericórdia. Mostrar misericórdia é fundamental. Em Lucas 6:36, Jesus nos exorta: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Um servo de Deus deve estar sempre pronto a perdoar, a mostrar compaixão para com o seu próximo, para com todos. Nós devemos ter esse coração misericordioso. Nós vamos orar agora com a Denise Bonde. Você pode fazer essa oração, Denise? Denise, que tem uma casa que acolhe idosos. Pode fazer essa oração, Denise? Misericórdia. Sim? Não? Vamos orar agora com outra irmã, então. Então, vamos lá. Erlane, você pode fazer essa oração? Por misericórdia, que tenhamos um coração misericordioso. Sim, sim. Então, vamos lá, Erlane, com você, minha irmã. Senhor, obrigada, Pai, por essa manhã, Jesus. Obrigado por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Senhor, nessa manhã, Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre nós, mas que a nossa vida, Pai, no dia a dia, Senhor, a gente possa usar de misericórdia com o nosso irmão, Senhor. Que a gente possa ter compaixão, Jesus, das dificuldades, Deus, do nosso próximo, Senhor. E que sejamos apoio, alicerce, Senhor, para os nossos que estão ao nosso redor, Pai. E até mesmo, Deus, aqueles que estão distantes, Senhor. Aqueles, ó Deus, que passam mesmo dificuldade, ó Deus, em todas as áreas, Jesus. Que venhamos, Senhor Jesus, todos os dias, Jesus, pedir, Deus, que o Senhor enche nosso coração, ó Deus, com teu amor, Jesus, para que tenhamos misericórdia, Jesus, para que usemos, ó Deus, de compaixão, ó Deus, com o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda a perdoar também, Senhor Jesus, confessar, meu Deus, que o Senhor, todos os dias, Jesus, nos ensine, ó Deus, a caminhar no perdão, Senhor. Nos ensine, Senhor, a ter essa misericórdia, Deus, no nosso coração, Deus, que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos, meu Deus, levar, ó Deus, a tua palavra, Jesus, e poder falar dos teus feitos, Deus, poder falar do teu amor aqui na terra, Senhor, mas verdadeiramente, Jesus. Então, ó Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, com a tua palavra, nos ajuda, Deus, a conhecer mais, ó Deus, os teus caminhos, Pai, a entregar mais, a entrar no teu propósito, Deus de amor, no teu propósito, Deus de chamado mesmo, Deus. Nós queremos, ó Pai, nessa manhã, Jesus, dizer a ti, ó Deus, que nós te amamos, Senhor, por mais, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, a gente dá
Ah, Senhor, muitas das vezes, ó Deus, a gente não tem, ó Deus, andado segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Então, Deus, nos traz, Senhor, a esse propósito, ó Deus, de misericórdia, de amor, de perseverança, Pai, de entrega ao Senhor verdadeiramente, de realmente ter zelo com a obra do Senhor, Pai, de cuidar das coisas do Senhor, Pai, e cuidar do nosso irmão também, na medida daquilo que o Senhor colocar, ó Deus, nas nossas mãos, Pai. Então, ó Deus, que o Senhor use os nossos dons, Senhor, que o Senhor nos deu, ó Deus, para ajudar o próximo, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a entender, a discernir, Pai, a tua palavra, Pai, e obedecer, Senhor, porque se não obedecermos ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor está nos colocando, ó Deus, nas nossas mãos, Pai, nada adianta, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a andar em obediência, Pai, e com misericórdia, com amor, Pai, perseverança, Pai. Em tudo, Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irlande. Já passamos 2 minutinhos, Amém. né? E então vamos lembrar de orar pelos enfermos. Tem uma lista, né? Tem alguns irmãos que estão passando agora por alguns problemas de saúde. Lembremos deles, né? Temos o pastor Alain, temos a dona Lourdes, seu Luiz, e tantos outros irmãos que neste momento precisam das nossas orações. Então, nós vamos encerrando aqui. A mensagem central de Colossenses 3:23 tem por objetivo nos encorajar a trabalhar com excelência e comprometimento, né? Reconhecendo que cada tarefa, cada oportunidade é uma oportunidade de servir a Deus de todo o coração, com alegria, de honrar a Deus, né? Com a nossa verdadeira vocação, que é de servir. Jesus veio servir e nós temos esse exemplo maravilhoso de Jesus, né? De servir. Então, essa atitude de servir ao próximo, de ter um coração de servo, não apenas enriquece nossas vidas, mas também glorifica o Senhor em tudo aquilo que fazemos. Que tenhamos esse coração, que Deus abençoe sua vida, abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Amém.